Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Galerinha, na nossa aula de hoje a gente vai iniciar mais uma aula falando sobre a óptica geométrica. No nosso último encontro, da quinta-feira passada, a gente trabalhou esse tema de óptica geométrica, definindo o que é a óptica, o que ela estuda e dizendo que nós vamos estudar a forma geométrica dela. Além disso, eu trabalhei com vocês alguns meios de propagação, não foi isso? A gente trabalhou os meios translúcidos, transparente e opaco. Falamos da cor dos objetos, da cor da luz. E, além disso, a gente trabalhou também o formato de como a luz se propaga nos meios transparente, translúcido e opaco. Hoje, nós vamos trabalhar com os princípios da óptica geométrica, certo? E, na aula de hoje, a gente vai conhecer três princípios que eu posso trabalhar com a luz, certo? Então vamos começar aqui nosso primeiro encontro da noite, tá? São 2 encontros e o primeiro nós iremos trabalhar os fundamentos da óptica geométrica, princípios dos raios de luz. Eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês na disciplina de Física, nessa data do dia 18 de agosto. Professor, quais são os tópicos que a gente vai trabalhar na aula de hoje? A gente vai conhecer os 3 princípios da luz, que são chamados de princípio da propagação retilínea, princípio da reversibilidade e também princípio da independência dos raios luminosos. Além disso, galerinha, a gente vai trabalhar com as aplicações dos princípios da óptica geométrica, que são penumbra, sombra, eclipses e a câmara escura de orifício. Perfeito? E aí, para te lembrar um pouquinho do que são princípios, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Esses princípios, eles vão servir para a óptica geométrica porque eles buscam explicar o comportamento de raios de luz em diversas situações. Mas, aqui na óptica geométrica, essas situações elas se resumem em 2 básicas, em 2 meios possíveis. Você tem o meio homogêneo e o meio isotrópico para a luz, tá? O meio homogêneo, ele é um meio que, se você lembrar aí da química, você pode muito bem lembrar que existem 2 tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, certo? As misturas homogêneas são misturas em que eu tenho uma mistura de várias substâncias, porém, eu não consigo distinguir visualmente essas substâncias. Eu estou aqui em um estúdio, né? A gente iniciou a aula e aí a gente viu que eu estava em um estúdio. Nesse estúdio, galerinha, eu não vou conseguir distinguir os gases que existem aqui dentro dele. Então, aqui eu posso dizer para vocês que tem oxigênio, graças a Deus, né? Que aí eu estou respirando. Tem hidrogênio, tem gás carbônico, nitrogênio, vários gases. Mas eu não consigo distinguir esses gases ao olhar para o ar. Não dá para dizer, olha, num ponto do estúdio tem oxigênio, no outro tem nitrogênio. Não dá para dizer isso, tá? Então, eu posso dizer para vocês que aqui seria um ar de mistura
homogênea. Já a heterogênea, você pode colocar, por exemplo, a mistura entre água e óleo. Nós não conseguimos distinguir, nós conseguimos, na verdade, distinguir água e óleo, tá? Por quê? Porque água, ela não se mistura com óleo. Não é uma mistura perfeita que forme um meio heterogêneo. É uma mistura que vai formar, perdão, não forma um meio homogêneo, forma um meio heterogêneo, tá? E esses princípios, eles também são válidos para meios isotrópicos, ou seja, meios que as grandezas que nós vamos estudar e relacionar com a óptica, para esses meios, é a mesma, com a mesma característica. Por exemplo, a velocidade da luz. A luz, ela não altera a sua velocidade quando ela está no meio isotrópico. Essa velocidade da luz é a mesma para a velocidade das ondas de rádio, é a mesma para a velocidade dos raios X, para a velocidade do infravermelho. Não sofre alteração. Bom? E eu tendo essas duas condições, eu posso dizer que os princípios da óptica geométrica vão conseguir explicar facilmente o comportamento dos raios de luz. Meus queridos, além desses meios homogêneo e isotrópico, eu vou mostrar aqui para vocês os 3 princípios que a gente vai estudar hoje. O princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da independência dos raios de luz e o princípio da reversibilidade desses raios. Então, são esses 3 princípios que a gente vai trabalhar na aulinha de hoje. Ok? Vamos lá estudá-los? Preparados? Pois, observa aí o primeiro princípio. Princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio, galerinha, diz o seguinte: em um meio homogêneo e transparente, a luz se comporta em linha reta. Ela se propaga em linha reta. Perfeito? Então, a luz, ela vai se propagar em linha reta se eu tenho um meio homogêneo e transparente. Você observa nas duas imagens essa característica, né? No laser, essa imagem da esquerda, você vê que a luz ela está se propagando no formato reto, certo? E isso é possível porque eu tenho, por exemplo, ar aqui nessa região, e esse ar, ele está sendo homogêneo e isotrópico. E é um meio transparente. Tá? Então, por isso que essa propagação acaba sendo perfeita. Acaba sendo em linha reta. Outra coisa, jovens. Nós também temos, por exemplo, outra situação, o farol de um veículo. A luz emitida por um farol de veículo, ela também vai se comportar de forma reta. Ok? Ela também se propaga de forma reta. Tanto o dianteiro quanto o traseiro. Os dois estão sendo emitidos por esse veículo e se propagam em forma reta. Bom? Jovens, o segundo princípio que nós vamos estudar hoje é o princípio chamado de princípio da independência dos raios luminosos. Então, a gente já tem aqui o primeiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea, e agora a gente vai observar o segundo princípio. Esse segundo princípio
Certo, jovens? E aí, meus queridos, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? E aí a gente vai retornar daqui a pouquinho depois desse time. Bom? Tempo na tela. Ah, jovenzinhos, então retornando aqui para a nossa aula, a gente volta a falar do princípio da independência, né? Esse princípio, galerinha, ele vai dizer o seguinte: quando eu tenho feixes de luz que se cruzam em um determinado meio, um não vai alterar a propagação do outro. Beleza? Você não tem a alteração, ok? Então aqui seria, ó, um não vai alterar a propagação do outro, sem alterar a propagação do outro, ok? Então, jovens, esse princípio, ele é muito visível em situações como, por exemplo, eu tenho aqui dois refletores, duas fontes de luz primárias, como a gente viu na aula passada, e essas fontes de luz vão emitir o quê? Luzes que se propagam no formato retilíneo. Porém, quando elas se cruzam, elas, mesmo assim, vão continuar a sua propagação, mesmo após o cruzamento. Você vê lá a imagem da direita a mesma coisa, né? Você tem dois refletores, duas fontes de luz primária, que estão emitindo ambas luzes, porém, no ponto em que elas se cruzam, não há desvio. Essa luz continua sendo transmitida como era inicialmente. Tá bom? Belezinha? Show de bola. Grande Alan, que está presente em mais uma aula aqui do canal Educação, né? É um prazer estar aqui com você, meu querido. Vamos tentar entender, viu, Alan? Tenho certeza que você vai conseguir entender. Caso não, assista a aula do início novamente. Assista essa aula 2, 3, 4 vezes. Ela vai ficar gravada para vocês lá na nossa plataforma do canal Educação, tá? Professor, eu não sei acessar a plataforma do canal Educação. Basta você entrar no seu navegador, Mozilla, Google, internet, o antigo Internet Explorer, né? E aí você pode acessar a plataforma do canal Educação, colocando lá, ó, canal Educação. Lá na pesquisa do navegador, tá? Colocando desse jeito vai aparecer. Colocando desse jeito vai aparecer o primeiro link. Aí você procura lá nas abas da plataformazinha do canal Educação, aulas gravadas, tá? Você clica lá em acesso às aulas, aí tem a opção de aulas ao vivo e aulas gravadas. Você acessa lá aulas gravadas, tá? E aí procura lá segunda série e estará lá a disciplina de física, certo? Beleza? Então, fiquem à vontade para vocês estarem aí procurando essa aula novamente, caso tenha ficado alguma dúvida, caso você sinta necessidade
de assistir essa aula de novo. Bom? Francinaldo também está aqui com a gente, é um professor mediador, né? Grande mestre, está aqui com a gente diretamente da Unidade Escolar Silvestre Rocha, né? Muito bem, Francinaldo, um prazer estar aqui com vocês, certo? A Aline, também da Unidade Escolar Silvestre Rocha, diretamente de Arraial, presente aqui na nossa aula. Muito bem, jovens, muito bem, muito bem. Estamos aqui. Um beijo grande para a galerinha de Arraial que está acompanhando a nossa aula, tá? O Alan também está acompanhando a nossa aula, certo? Vamos lá, jovens. Continuando aqui, nós temos o terceiro e último princípio. Já vimos o princípio da propagação retilínea, que diz que a luz se propaga na forma reta. Vimos também o princípio da reversibilidade e vimos também o princípio da independência e vamos ver agora o princípio da reversibilidade. Certo? Certo, galerinha de Dom Inocêncio, galerinha de Palmeira, Santo Antônio, São Pedro do Piauí, São José do Piauí também está aqui com a gente, tá bom? Galerinha que está acompanhando a gente pelo IPTV também, né? Show de bola. Jovens. E também galerinha de Conceição do Canindé está aqui com a gente também diretamente do IPTV. Betânia também, a Fabiana aí representando aí Betânia, está assistindo também a nossa aula pelo YouTube. Certo, jovens? Vamos então voltar aqui para o nosso terceiro princípio, que é o princípio da reversibilidade. Muito utilizado quando você está falando com alguém e olhando para o espelho, certo? Então você fala com alguém, mas ao invés de olhar para a pessoa, você está falando com ela olhando para o espelho. Você usa esse princípio, tá? Então, por exemplo, você está na frente de um espelho. Aqui é um espelho. Então você tem o José e você tem o Carlos. O que está acontecendo? José está conversando com Carlos. José está conversando com Carlos diretamente olhando para o espelho. Como é que José vai observar Carlos? E Carlos vai conseguir observar José. José vai conseguir observar Carlos porque a luz ela sai do Carlos e vai em direção a José. Essa luz ela entra no olho de José, que consegue observar Carlos ao olhar para o espelho. Então, observe o que eu fiz, ó. A luz sai de Carlos, incide no espelho e reflete indo em direção de José. Essa luz, então, é captada pelo olho de José. E aí ele consegue observar o Carlos. Professor, e como Carlos consegue observar José? Mesma situação, porém o raio será invertido no seu sentido. Se antes a luz saía de Carlos e ia para José, para Carlos conseguir ver José, a luz vai pelo caminho oposto. Ela sai de José, reflete no espelho e vai para Carlos. Mas nas duas situações você observa o quê? Que a mesma trajetória do primeiro caso é a mesma do segundo, só que invertida. Não é isso?
Então aí, meus queridos, entra o princípio da reversibilidade, que diz que a trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte o seu sentido de propagação. O raio de luz que sai de José e vai para Carlos é um raio completamente diferente do caminho oposto, que sai de Carlos e vai para o José. Porém, eles dois seguem o mesmo sentido, eles dois seguem a mesma trajetória, mesmo tendo sentidos opostos. A mesma coisa acontece quando eu sou um passageiro e eu converso com o motorista olhando para ele. Eu sou um passageiro e eu converso com o motorista olhando para ele através de um espelho retrovisor. E o motorista conversa comigo olhando por um espelho retrovisor também, o espelho central lá do carro, né? Como é que isso é possível, professor? Caio, isso é possível porque a luz sai do motorista, incide no espelho e reflete entrando nos meus olhos. É assim que eu vejo o motorista. Professor, e como é que o motorista vai me ver? O motorista vai conseguir me ver porque a luz sai de mim, a luz me ilumina, essa luz é emitida para o espelho, sofre reflexão e vai para o olho do motorista. Você observa que é o mesmo caminho, só o sentido que é oposto. Tá? Só o sentido que é diferente. Mas a trajetória permanece a mesma. Certo? Beleza, galerinha? Jovens, aí aqui nós entramos com as aplicações. Você tem a primeira aplicação, que é a sombra, e a segunda aplicação, que é a penumbra. Tá bom? Sombra e penumbra são duas aplicações desses princípios que a gente acabou de ver. Tá bom? Belezinha? Meus anjos, antes da gente passar para as aplicações, eu vou te dar um minutinho nas telinhas dos três princípios, tá? Vou te dar um minutinho e a gente volta já.
Bem, jovens, retornando aqui, jovens, vamos lá, beleza? Vamos retornar, meus queridos, e vamos agora comentar sobre as aplicações, né? Disse para vocês que a gente ia começar agora a ver as aplicações de sombra e penumbra. Essas duas aplicações, elas estão diretamente associadas ao princípio da propagação retilínea, que seria eu formar uma área a partir dos raios seguindo uma trajetória reta, só que essa área que eu vou gerar, vou produzir, é uma área que ou tem-se ausência de luz, ou essa área tem uma pequena intensidade de luz chegando àquela localidade, tá? Então, no caso da sombra, ou também chamada de umbra, eu tenho uma região que não é atingida pelos raios de luz. Essa região é chamada de sombra ou umbra. Esse fenômeno ele vai ocorrer quando eu tenho fonte de luz pontual ou extensa, tá? Então eu tenho a possibilidade desse fenômeno acontecer quando a fonte de luz é pontual ou ela é extensa, tá bom? Professor, e a penumbra? A penumbra é uma região em que somente alguns pontos têm luz. Esse fenômeno ocorre apenas quando a fonte é extensa, tá bom? Então, observe essa situação. Umbra é quando eu não tenho luz chegando àquela localidade e a penumbra é quando eu tenho apenas uma pequena parcela da luz chegando àquele local, tá bom? Por exemplo, vamos lá, olha aí. Olha a situação da existência da sombra e da existência da penumbra. Quando eu tenho uma fonte pontual, uma fonte pequena, e essa fonte, à frente dela, ela encontra um anteparo. O que é um anteparo, professor? É um obstáculo. Se esse obstáculo for muito maior do que a fonte de luz, eu vou produzir apenas região de sombra. Por exemplo, se eu tenho um LED produzindo luz e à frente dele eu coloco um globo terrestre. O que eu vou observar na área atrás do globo terrestre? Apenas uma região de sombra. Ou seja, ausência total, jovens, de luz. Agora, por exemplo, se eu tenho uma fonte extensa, agora eu troco o LED por uma fonte maior de luz. Por exemplo, eu troco o LED por um refletor de luz. Aqueles refletores de campo. O que vai acontecer? Atrás do globo, que é o mesmo anteparo de antes, atrás do globo terrestre, eu vou produzir regiões de sombra, porém também eu produzo regiões de penumbra. Beleza?
regiões de sombra e de penumbra. Então tá aí a diferença. Quando eu tenho apenas sombra é quando a fonte é pontual e quando eu tenho sombra e penumbra é quando a fonte é extensa. Certo, Clarice? Clarice, deixa eu mostrar aqui para vocês outra aplicação que envolve a produção de sombra e a produção de penumbra. Você tem a aplicação do eclipse solar. O que é o eclipse solar, professor? É quando eu tenho um anteparo à frente do Sol, impedindo que a luz do Sol chegue até o nosso planeta. Esse anteparo seria a Lua. Então, para formar um eclipse solar, eu tenho essa configuração. Sol, Lua, Terra. Onde, por conta da Lua, eu não observo a luz solar chegando na minha localidade. Então, pelo fato da Lua entrar e se alinhar na frente do Sol, entre o Sol e a Terra, eu crio ali regiões de sombra e penumbra. Por que sombra e penumbra, professor? Porque a fonte é extensa e o anteparo é muito pequeno. É muito pequeno. Então, eu vou produzir regiões de sombra, seria essa região aqui central, onde o eclipse será total, e regiões de penumbra, essa região mais periférica, essa região mais fora, né? Essa região mais de fora. E aí você tem regiões de penumbra e regiões de sombra nessa situação. Professor, o que eu vou observar? Para quem está na região de sombra, eu vou observar a ausência total da luz solar. Eu terei, então, um eclipse total. Já quem se encontra na região de penumbra, eu vou observar um eclipse do tipo parcial. Metade do Sol vai estar escuro e a outra metade continuará iluminada. Certo? E aí, galerinha, esse eclipse é um eclipse que eu não tenho a luz solar por conta de visualizar o que chega para mim é a sombra da Lua. Tá? A sombra da Lua. Já no eclipse do tipo lunar, eu não consigo observar a Lua. Então, o nome do eclipse é o nome daquele astro que eu não consigo observar. Então, eu não consigo observar a Lua. Jovens, esse eclipse ele tem nessa ordem: Sol, Terra, Lua. Nesse caso aqui, jovens, a fonte é extensa. A fonte é extensa, que é o Sol. Porém, o anteparo, que nesse caso é a Lua, perdão, é o Sol. Eita, quase não sai. O anteparo, que nesse caso é a Terra. Não é o Sol, não é a Lua. O anteparo é a Terra. Tá? Ele tem maior dimensão do que a Lua. E aí, por ter maior dimensão que a Lua, a parte que a Lua fica será uma parte que nenhum raio de luz solar chega. Então, seria o caso da sombra.
Então, nesse caso, a Lua ela fica impedida de ser vista totalmente. Então, muitas vezes eu só vejo uma escuridão, uma bolinha muito escura, tá? Uma bola muito escura. Ou eu vejo a lua de cor avermelhada, no caso da lua de sangue, né? O que é a lua de sangue? É um eclipse em que uma pequena parte da luz solar chega à superfície da lua. Essa pequena parcela da luz solar que chega até a lua é uma parcela já próxima da luz vermelha. E aí por isso que a lua ela fica com a sua superfície avermelhada. Tá? Belezinha? Porém, galerinha, ali é um eclipse, ou seja, ali configura que a Terra está servindo de anteparo, está servindo de obstáculo para que a luz chegue totalmente na Lua. Beleza, jovens? Show de bola? Então, meus queridos, a gente vai finalizar esse primeiro momento falando aqui dos eclipses, né? Falando das aplicações de sombra e penumbra, certo? Porém, lembrando para você que o eclipse solar é um eclipse que eu tenho na ordem Sol, Lua e Terra, que eu não consigo visualizar o Sol porque a Lua serve como anteparo. Então, o que chega para mim, para uma região de eclipse, é a sombra da Lua. O eclipse do tipo lunar é um eclipse que eu tenho nessa ordem, Sol, Terra e Lua. A Terra agora é o anteparo. E aí, quem está nessa região aqui da Terra, ó, imagina que o professor Caio está aqui, ó. O professor Caio, ele vai visualizar apenas um círculo preto no céu. À noite, né? À noite, ele só vai visualizar apenas um círculo preto no céu. Que seria a sombra da Terra sendo exposta na superfície da Lua. Ok, jovens? Então, meus queridos, a gente vai finalizar a nossa primeira aulinha de hoje. Agradeço demais a participação de todos que participaram aqui na nossa aula por meio do chat, certo? E a gente volta já já, daqui a alguns minutinhos, para falarmos um pouco mais de óptica geométrica. Até lá, jovens!